A maior alegria de Deus é perdoar. A maior alegria dele é quando um pecador se arrepende com sinceridade e busca o perdão. Logo, ele, com alegria, com prazer, estende esse perdão ao pecador. O Senhor Jesus disse que há festa nos céus por um só pecador que se arrepende. Imagine, um só, no mundo inteiro, quando um pecador se arrepende, há grande alegria, há uma festa nos céus. Esse é o caráter do nosso Deus, que a Bíblia diz que ele é grandioso, ele é rico em perdoar. Diz o texto sagrado lá no profeta Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ou seja, a porta se fecha. Deus é rico em perdoar, mas há um tempo limitado para esse perdão, para essa oportunidade. Enquanto a pessoa puder buscar e encontrar arrependimento. Não vai ser depois que você morrer, você está diante do trono de Deus e falar, me perdoa. Não, aí a oportunidade já passou, a porta se fechou. A oportunidade é aqui agora, por isso diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E continuando, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, Deus se compadece do homem maligno, do ímpio. Deus se compadece, ele tem compaixão, ele oferece o perdão. Muitas pessoas são incapazes de perdoar. Incapazes não porque elas não conseguem, mas porque elas não querem perdoar. Elas querem julgar, elas querem vingança, o sofrimento de quem cometeu o erro. O ser humano é assim, quando alguém erra gravemente, ele quer bater o martelo da justiça na cabeça da pessoa que cometeu o erro. Mas quando é ele que erra, quando a própria pessoa é quem erra e precisa de misericórdia, aí ela quer o perdão. Não é? É muito curioso isso. Aqueles que não estão preparados para perdoar precisam de perdão. Querem receber o que não dão, o que não estão preparados para dar. É a tolice humana, não é? O bloqueio mental na mente humana. Mas aqui sobre o caráter de Deus nós deixamos bem claro, a palavra nos esclarece, dizendo, deixe o ímpio o seu caminho. Quer dizer, para que haja perdão, o ímpio tem que deixar o seu caminho, que é o arrependimento. Perdão de Deus está atrelado ao arrependimento. Entenda, perdão de Deus não é obtido apenas com a pessoa dizendo assim, Senhor, foi mal, desculpe lá, desculpe aí, foi mal. Não, isso não obtém perdão, nem de Deus nem de ninguém. O perdão de Deus está atrelado ao arrependimento, que envolve, como diz o texto, abandonar o caminho mau. Você tem que deixar o erro, você tem que deixar de praticar. Pois se você não deixou de praticar o mal, então você não mudou, logo não se arrependeu. Logo, de que adianta pedir perdão? Porque se você recebe perdão agora, daqui a um minuto você vai estar fazendo de novo o que você pediu perdão um minuto atrás e novamente está incorrendo na culpa. Então não há perdão sem arrependimento. Então a palavra diz, deixe o ímpio o seu caminho. O ímpio, o pecador que quer mudança, ele tem que deixar o seu caminho errado. Você entrou pelo caminho do erro, do crime, o caminho da prostituição, da mentira, do orgulho, das drogas, do vício. Seja qual for o caminho que você entrou, o caminho do ódio,
da malícia, você entrou por um caminho de odiar as pessoas, você entrou pelo caminho de se voltar contra o povo de Deus. Talvez você é uma pessoa afastada, uma pessoa que foi ferida na igreja, ou você foi ferido na igreja por alguém que foi injusto com você, ou você cometeu suas próprias injustiças e apenas colheu o fruto delas. Seja qual for o motivo, você deixou a igreja, você saiu da igreja, aí você começou a falar mal, você começou a xingar, começou a blasfemar, começou a falar tudo que você não deveria ter falado, porque você estava falando contra a obra de Deus, que não é perfeita. A obra de Deus neste mundo é feita por homens. Logo, ela não é perfeita. Então, quando você fala da obra de Deus, você está falando contra Deus. E aí você entrou por esse caminho de pecado, de erro, de blasfêmia, de malícia, de amaldiçoar, de blasfemar, de maldizer aqueles que são de Deus, e pensando que você estava se vingando daqueles que são de Deus, você só estava fazendo duas coisas. Você estava aumentando o galardão das pessoas contra quem você estava falando mal, e você estava ajudando o diabo a afastar aqueles que ainda queriam buscar a Deus, e talvez porque você falou mal da igreja, essas pessoas não foram para a igreja. Você atrapalhou a salvação de outras pessoas. Quer dizer, você cometeu um pecado maior sobre você mesmo. Aí a sua vida está toda amarrada, você não avança, você está talvez doente, você está aí com câncer, você está aí com problema na família, você perdeu o casamento, você perdeu o emprego, perdeu dinheiro, perdeu saúde, você talvez até já pensou em se matar. Mas por quê? Você nunca parou para pensar sobre isso? Por que tudo isso lhe sobreveio depois que você começou a irritar a Deus? Eu não estou dizendo que é Deus que está lhe castigando, não, mas eu estou dizendo que você abriu a porteira da sua vida para o mal. Então, por isso aqui diz o texto: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Quer dizer, até os pensamentos você tem que mudar. A forma de pensar, você tem que abrir mão dos pensamentos. Abrir mão dessas ideias malucas, essas mágoas, essa malícia, esse ódio que você guarda dentro de você, essa raiva. Até isso você tem que deixar, se você quiser o perdão de Deus. Então, deixar os maus caminhos, deixar os maus pensamentos e se converter ao Senhor, quer dizer, o que quer se converter? Converter não é uma chave que você vira na sua cabeça apenas. É você se voltar para Deus. Conversão significa mudança de direção. Você tem que se voltar para Deus. Envolve ação. Envolve algum movimento. Você tem que fazer um movimento. Quem converge se movimenta, se vira. Você tem que convergir, você tem que voltar para o caminho certo, o caminho reto, o caminho de Deus. Isso envolve você talvez se curvar, se ajoelhar e orar, falar com Deus. Você voltar para a igreja, você ir para a presença de Deus, engolir o seu orgulho, engolir o seu ego. Você deixar, como falamos, os pensamentos maus, caminhos maus, más amizades. Você apagar tudo de errado que você fez, apaga tudo. Apaga tudo, vai lá na tua rede social, faz uma limpa, apaga tudo. Eu sei que nem tudo você pode apagar, que tem coisa que você falou que você nem lembra, nem sabe mais onde está, já foi parar na internet. Mas o que você puder fazer, apaga, tira, desfaça. Converta-se, quer dizer, volte-se para Deus, volte-se para Ele. Como fez Zaqueu. Zaqueu era um ladrão, ele era chefe de ladrões. Quando ele se converteu, ele falou para o Senhor Jesus: eu decido hoje, é uma decisão, não mais roubar ninguém. Eu não vou mais roubar, eu não vou mais tirar, extorquir ninguém. E quem eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Quer dizer, eu não vou só devolver o que eu tirei, não, eu vou dar 4 vezes mais. Então, o que você puder fazer para restaurar, restituir, pedir perdão, às vezes esse perdão tem que ser público. Assim como você maldisse publicamente, então vá agora publicamente e fala: ó, perdoa-me,
Eu quero pedir perdão a todos pelas besteiras que eu falei, pelas besteiras que eu fiz, o mal que eu fiz às pessoas. Eu quero pedir perdão. Você pede perdão a Deus, pede perdão às pessoas que você feriu, quer em privado, quer em público. Faça a altura do seu pecado. Seu pecado foi em público, então peça perdão em público. Seu pecado foi contra aquela pessoa, então vá lá e fale com ela. Faça o que tiver que fazer. Volte-se para Deus, porque é o que está escrito. Ele se compadecerá. Deus terá misericórdia de você. Não pense que não tem mais jeito para você, porque Deus se compadecerá de você diante do seu arrependimento. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O perdão de Deus é muito maior do que os pecados que você cometeu. Enquanto há em você uma gota de arrependimento, de querer mudar, de querer deixar essa vida errada, então há esperança para você. Aceite essa oportunidade. Abrace essa oportunidade. Busque o perdão, converta-se para Deus, deixe os maus caminhos. E o que vai seguir logo após isso é a paz. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.